Olá, Marie Batiá. Hoje o nosso estudo é sobre o capítulo 5 de Gênesis e nós desejamos mostrar como que existe mensagem em tudo que está escrito na Bíblia. Tudo é intencional. As genealogias, elas também carregam mensagens, né? Há coisas sendo transmitidas ali. Os nomes em hebraico, eles não são fonéticos meramente, né? Eles têm um significado. E este significado dos nomes, ele atende o propósito de Deus na sua mensagem. Tem profecia, tem... É comunicado coisas nesses nomes. Então, em Gênesis 5, nós temos, este é o livro da genealogia de Adão, que Deus criou, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Adão quer dizer ser humano. E aí, então, aqui, este é o livro da genealogia. Então, nós vamos ver aqui a genealogia de Adão pela linhagem de Sete, que é quando o Criador retomou, então, o propósito do Messias, né? Abel, ele era justo, mas Caim matou. E Caim foi viver a própria vida dele, né? Nós falamos sobre o capítulo 4 num outro vídeo. E hoje, no capítulo 5, nós vemos que o próprio nome de Sete, e não raro a gente vê na Bíblia a mãe dizendo a razão pela qual aquele nome é escolhido. A razão não é bem a razão, é o significado do nome. E a gente vê aqui, no verso 25 e 26 do capítulo 4, qual é o significado do nome de Sete. Eu vou ler para vocês, para pontuar para vocês. Tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Deus me deu outro descendente. E aí a gente vai para Sete, substituiu, designado em substituição. A raiz no hebraico desse nome significa o que substitui, o que foi trazido para substituir, no lugar daquele que Caim matou, que era Abel. Ou seja, havia uma linhagem justa que foi substituída pela linhagem de Sete. E aqui nós colocamos o Strong, o número de referência no hebraico. Dicionário Strong começa com H quando é hebraico. Quando tem um Gzinho, quer dizer que é o grego. Né? E aqui a palavra Adão é o H 120 no dicionário de concordância Strong. E lá você tem o significado a partir do próprio hebraico. Adão significa homem no sentido de ser humano. Se aqui fosse grego, a palavra seria anthropos, né? De ser humano. Então, Adão na Bíblia tem um duplo viés. É o nome do primeiro ser humano, Adão, e é também o termo usado para designar seres humanos, Adão. Tá? Então, são as duas coisas. É um homem específico, o marido de Eva, e é também a humanidade, no sentido de anthropos, ser humano. Né? E a gente vai ler aqui a genealogia de Sete, e eu vou mostrar para vocês, a partir do significado em hebraico, que aqui nós temos já uma mensagem de boas novas, do Evangelho. É uma profecia da vinda de Yeshua, Jesus, o Messias, que havia de vir. Aqui nessa genealogia, pelo significado dos nomes. Então, nós não devemos descartar, quando nós estamos estudando e a gente quer se aprofundar naquilo que nos é comunicado, nós precisamos considerar tudo. Por isso que Yeshua, lá no Sermão da Montanha, ele diz, nada vai passar da Torá até que céus e terra passem.
Nem um pontinho, nem uma vírgula, nem um espaço, nada. Tudo comunica. Ele usa todas as coisas para falar conosco, para nos trazer a sua mensagem. E ele, como um bom pai, ele repete a mensagem de salvação, a mensagem do evangelho, que quer dizer boas novas, muitas vezes, de muitas maneiras. Essa é o que a gente conhece como a multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus é isso, que Deus ele fala de muitas maneiras, muitas vezes, com a mensagem da salvação, trazendo aquilo que nós precisamos aprender e entender e ouvir para obedecer, para viver e achar caminhos de vida, caminhos de paz, caminho de abundância. Então, a genealogia de Sete aqui, a genealogia de Sete aqui no capítulo 5, é assim, começa então, no verso 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe chamou Sete. Então, aqui a gente tem assinalado que a descendência de Sete já não é mais imagem do Criador, é imagem de Adão. Isso aqui nos diz que aqui algo da imagem de Deus que Adão tinha foi perdido em Sete. Sete já foi a imagem de Adão caído, tá? Então não é exatamente a imagem de Deus perfeita que havia em Adão antes da queda, né? Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. E aí a gente continua a genealogia, né? Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E assim a gente vai pela genealogia. O capítulo 5, basicamente, é essa genealogia de Sete. E esse estudo nós queremos mostrar para vocês como que aqui nessa genealogia existe uma mensagem de salvação. Tá? Então a gente tem Adão, o primeiro homem, que quer dizer ser humano, homem. Sete, que quer dizer substituiu, ou designado em substituição. Enos, que em hebraico seria Enosh. Enosh tem a ver com mortal, com uma doença incurável, alguém que é um mortal. Enosh é a palavra usada também genericamente para seres mortais, humanos mortais, né? que são seres humanos, mas que aponta para a sua finitude. E aí a gente pegando esses 3 primeiros nomes aqui, a gente pode entender assim, um homem, Adão, um homem substituiu o homem mortal doente, né? Então, é uma substituição de um Adão por um Adão mortal. Quem que foi esse segundo Adão que substituiu o ser humano mortal doente? A alma que pecar, esta morrerá. Quem que foi? Yeshua, o nosso Messias. Né? Nós temos em Isaías 53, 5, né, que ele foi punido pelas suas pisaduras, as suas feridas, nós fomos sarados. O pecado que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Ele foi o nosso substituto. Ele se enfermou. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Até dentro do entendimento da leitura judaica, de Isaías 53, nós temos que eles liam Isaías 53 e dizem, nossa, isso aqui é o Messias doente, é o Messias leproso, né? E a gente tem um episódio em que Yeshua, ele vai curar um leproso e ele toca o leproso. Isso para eles é surpreendente. Por quê? Porque um leproso não tocava normalmente um sacerdote para não torná-lo impuro. Mas
Yeshua, ao tocar o leproso, permitir que o leproso tocasse a ele, ele leva a enfermidade sobre ele mesmo e ele cura o leproso, né? E isso é o cumprimento, a gente vê nessa narrativa lá nos evangelhos, que é o cumprimento da profecia de Isaías 53, que os estudiosos, os rabinos diziam, vai haver um Messias leproso, um Messias enfermo, um Messias doente, né, mortal, como ele veio morrer por nós em substituição, não tendo pecado, é o que diz lá em 2 Coríntios 5, 21. Ele se fez pecado, mesmo sem conhecer pecado, para cumprir a justiça de Deus. Né? 1 Pedro 2, 24. Ele mesmo levou sobre si os nossos pecados. Por suas feridas nós fomos curados. É o texto de Isaías que Pedro está ensinando. E aí, continuando na genealogia, nós temos Cainã, que em hebraico é Kenã, que quer dizer possuir ou erigir. Maalalel, em hebraico Mahalalel, o Strong 4111, que quer dizer louvor a Deus e luz brilhante. Yared, né, Gered, na nossa Bíblia, quer dizer descer. Enoque, quer dizer dedicado, mas vem da raiz de ensinar, aquele que ensina. Matusalém, em hebraico, Metuselá, que quer dizer sua morte trará. Na verdade, aqui os estudiosos enxergam mais de uma possibilidade de nome. O que acontece? Para eles verem o significado do nome, eles, às vezes, eles pegam a palavra e dividem, fracionam ela e acham raízes de palavras. Então, na verdade, Metuselá, Shelah é aquilo que envia, que parte, que sai, né? E também aqui é um despontar, seria um renovo, mas tem a raiz Mem-Tav, Mem-Vav-Tav, Mut, quer dizer morte. E no nome de Metuselá, o Enoque, que era um profeta, que é o pai de Matusalém, ele colocou o Vav não entre o Mem e o Tav, como na palavra morte, ele colocou o Vav depois. E aí é como se fosse uma morte sem Vav, né? Mut e Shalá. Morte e trará. Morte e trará. Para ele não dar o nome, é meio que ele escondeu a morte, ele não deu o nome do filho dele morte, mas ele escondeu a profecia no nome do filho dele. A gente lê lá em Judas 1, versos 14 e 15, aqui eu escrevi Juízes, mas perdão, é Judas. Judas 1. Judas só tem um capítulo, na verdade, mas Judas versos 14 e 15 fala sobre Enoque, sobre este Enoque, que foi o pai de Matusalém. E ele fala assim, olha, quanto a estes, foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Então, depois de Adão, Enoque foi o sétimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele foi o sétimo depois de Adão. Dizendo, eis que veio Yahua entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Então, aqui, isso aqui é uma citação literal do livro de Enoque. Existe um livro, que era um rolo, que foi escrito por Enoque e foi canônico, que hoje não é mais canônico, né? Porque fala sobre anjos caídos, como Judas fala. Mas é citado ipsis literis aqui no Novo Testamento e na fala de Jesus também. Essa Judas aqui, ele transcreveu 2 versos do livro de Enoque e colocou aqui na carta dele, no livro dele.
tá? E está dizendo que Enoque profetizou sobre um juízo. Então, essa passagem de Judas é que nos diz que, na profecia de que haveria um juízo sobre os ímpios daquele mundo pré-diluviano, é que Enoque, o profeta, ele colocou no nome do filho dele que a morte dele traria algo. E o que aconteceu quando Matusalém morreu? O dilúvio veio. O dilúvio só aconteceu com a morte do filho de Enoque, Matusalém. E para que ninguém tenha nenhuma dúvida sobre a longanimidade do Criador, ninguém na face da terra, até hoje, viveu mais do que Matusalém. Foi o homem mais longevo da história de toda a humanidade. Viveu mais do que Adão. Viveu 969 anos. E a gente vê lá em Ezequiel 18:32, né? Isso, sobre a longanimidade de Deus. Nós lemos lá em Ezequiel. Quer dizer, que Deus, ele dá oportunidade para que todos se arrependam. Então, enquanto Noé, ele construía a arca, ele proclamava que haveria um juízo sobre a impiedade, haveria um juízo sobre a malignidade, né? E todo ser humano, ele nasce já dentro de si com essa noção de que matar é errado, roubar, furtar é errado, mentir, adulterar. Tudo isso são valores que o Criador já colocou dentro de todos os seres humanos, que lá em Romanos 1, lá no final, a partir do 17 em diante, e no início do capítulo 2, Paulo diz que é um direito natural, que todo mundo tem dentro de si, que naturalmente pode agir de acordo com a Torá perfeita do Criador, mesmo sem conhecer essa Torá, porque dentro de nós temos isso, né? Então, Matusalém foi o que mais viveu. E Ezequiel 18:32 diz assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz Yahweh, Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então, ele é longânimo porque ele não tem prazer na morte de ninguém, né? Ele espera que todos nós possamos ouvir a sua voz de amor, de chamado ao arrependimento, e que nós emendemos os nossos caminhos para que vivamos e não morramos. Porque a primeira morte não nos é opcional, não passar por ela. Mas a segunda é. E há esse convite do Criador, que se nós nos arrependermos dos nossos próprios caminhos, das nossas próprias palavras, dos nossos próprios entendimentos e buscarmos o caminho de verdade e vida, de justiça, da palavra de Deus, que é a sua Torá perfeita, nela nós encontramos vida, agora e no porvir. Vida feliz, vida de paz. Essa é a promessa e tudo que Deus promete é verdadeiro e fiel. Então, nós precisamos atender a esse chamado, né? E na 1:3 diz assim: Yahweh é tardio em irar-se, grande em poder, né? Mas ele não inocenta o culpado, ou seja, uma hora o juízo virá. É o dia de Yahweh, é o dia do Senhor, em todos os profetas. Então, existe esse tempo, chamado ao arrependimento. E cumpre a nós ouvir e atender. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, né? Esse é o convite que está aberto a cada um de nós, para nos posicionarmos e escolhermos o caminho de vida, né? E aí Matusalém gerou Lameque, que quer dizer poderoso, e gerou Noé, que quer dizer descanso ou consolo, da raiz Noar, né? Descansar ou consolar. E a gente pode, nessa genealogia, a gente lê algo assim: um homem substituiu o homem mortal doente e erigiu uma luz brilhante descendo para ensinar que a sua morte trará juízo e poderoso descanso.
né? Então, a justiça e a paz se beijaram. Isso no Salmo 85 tem uma coisa que é a imagem do próprio Messias, né? Que é a união da graça com a verdade. Salmo 85, 10, diz assim: a graça e a verdade se beijaram, a justiça e a paz se encontraram, né? Encontraram-se graça e verdade, a justiça e a paz se beijaram. É assim, eu li agora, foi quase o que eu falei. Isso também está repetido no Salmo 89, verso 14, que diz assim: justiça e juízo são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Então, é isso. O Messias, ele traz graça, traz verdade, traz bondade, traz convite. Mas a paz, ela é alcançada quando há justiça. Então, nós temos o tempo para nos arrependermos, mas um dia essa porta vai fechar e cada um vai receber aquilo que escolheu, que isso é a justiça. Isso é a justiça de Deus. Ele dá aquilo que cada um escolhe. Quem escolher caminho de vida, vivendo assim, vai herdar a vida. Quem escolher o caminho largo, que leva à morte, vai herdar exatamente o prêmio que está no caminho. E que Deus, ele convida, ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou vivais, né? E aqui eu queria também aproveitar esse ensejo do capítulo 5 para falar duas coisas sobre o que nós podemos aprender a partir de enxergar estrutura. Por exemplo, em Gênesis nós temos que a palavra gerações, toledot, em hebraico, ela aparece 11 vezes. Mas duas dessas vezes aparece no capítulo 36 em relação a Esaú. Então, de fato, a gente tem 10 estruturado de forma 10 vezes a estruturação das gerações. Por exemplo, a gente tem em Gênesis 2:4 as gerações dos céus e da terra. Nós temos em Gênesis 5:1, que é o que a gente leu aqui hoje, está estudando, a geração de Adão, passando por Sete, até Noé, que vai passar pelo dilúvio só Noé e a família dele. E aí a gente tem no capítulo 6:9 a geração de Noé, sempre abrindo com essa palavra toledot. Essa é a toledot de Noé. Essa é a toledot dos filhos de Noé. Depois tem a toledot de Shem, que é o filho de Noé, através de quem vem Abraão. Abraão é semita, porque ele é descendente de Sem, um dos filhos de Noé, um dos 3 filhos de Noé. Então aqui é apontado para a gente a descendência de Sem, a geração de Sem. Aí nós temos em Gênesis 11, 27, a geração de Tera. Né? Essa é a toledot de Tera. Aí depois tem de Ismael, de Isaac, de Esaú e de Jacó. Mas de fato, a partir de Gênesis 11, 27, ou do 12 ali, fala que é a geração de Tera, mas é a história de Abraão. Ali começa a ser pontuado, quer dizer, tudo sobre Abraão e o seu filho Isaac. Por quê? Porque Abraão e Isaac, essa é uma primeira parte, ali é o fundamento das promessas feitas a Abraão. E que essas promessas dizem respeito a todas as pessoas que vão crer ou que creram em algum momento, né? Esse é o fundamento, as promessas feitas a Abraão e repetidas a seu filho Isaac, né? E aí depois, a partir da toledot de Isaac, em Gênesis 25, 19, nós temos a história, de fato, de Jacó, dos filhos de Jacó e particularmente de José, através de quem vai vir, então, a casa de Israel, que é descendente de Efraim. Em Gênesis 48, quando Jacó abençoa os 2 filhos de José, ele diz: o meu nome vai estar sobre o filho mais novo, que é Efraim, que significa duplamente frutífero. Então, sobre Efraim, Jacó, que é Israel, ele coloca o nome dele.
sobre Efraim. E ali, na profecia da bênção de Jacó, tá que Efraim se tornaria uma multidão de nações, uma multidão de povos. Então, é uma estratégia que Deus, ele usa, o Criador, ele espalha o seu povo no meio de todas as nações, né, para que eles sejam escondidos e, ao mesmo tempo, eles floresçam na época certa para serem testemunhas do Criador, para serem salvos. Essas são as ovelhas perdidas da casa de Israel, que Yeshua disse que veio buscar. São os descendentes de Efraim, espalhados pelo mundo todo. É uma descendência que não é propriamente genética, já que Efraim espalhado, ele casa e se torna um povo gentílico, por casar e esquecer suas origens, né? Então, não é sobre DNA, é sobre uma semente espiritual que permanece, que Yeshua chama as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a gente tem, no livro de Gênesis, uma estruturação em 10 partes que é pontuada por essa palavra em hebraico, toldot, né, que quer dizer geração ou descendência, né? E essa palavra, quando ela é usada em Gênesis 2:4, ela tem um vav, tav, vav, lamed, dalet, vav, tav. Então ela tem um vav antes do último tav. E depois, em todas as outras 10 vezes, mas são 9 partes, que essa palavra é usada em Gênesis, ela não tem mais esse vav. Ou seja, ela só tem esse vav final, ali antes do tav. Tav é uma cruz, ela é sinal da aliança, né? Só tem antes do pecado de Adão e Eva. Depois do pecado, o Toledot se escreve sem o vav. Até que, no livro de Ruth, quando se diz a geração de Pérez, a Toledot, a partir de Pérez, nesse Toledot volta a ter o vav. E nós sabemos que o Messias, ele é descendente de Davi, raiz de Davi. E o Pérez, a gente deve lembrar que foi um dos filhos que nasceu a Judá através da sua nora, Tamar, né? E ele é rompedor, né? O nome Pérez quer dizer rompedor, né? Ele ia nascer primeiro, ele ia nascer depois, né? O outro ia nascer primeiro, mas recolhe a mão, e o Pérez nasce primeiro, mas é tido como segundo, né? Eles são gêmeos, o Pérez e o Zera, né? E então aqui a gente sabe que essa restauração na palavra Toledot, ela é, digamos assim, uma pintura da restauração que o Messias faria na sua geração, né? Na geração da descendência que traria o Messias, haveria uma reparação, um tikkun em hebraico, né? Dessa geração. Por quê? Quando nós vamos ler lá a geração que Yeshua nasce, por exemplo, em Lucas 3, vai até de volta a Adão. Filho de Adão, filho de Deus, Ben Elohim. Então, porque em Yeshua a imagem perfeita do Criador, ela é refeita. Ele é o segundo Adão e é o perfeito Adão, o nosso substituto, que se fez maldição, se fez morte em nosso lugar, sem merecer e sem, digamos, essa morte ser cabível a ele, como substituto, né? Uma outra estruturação que a gente observa em Gênesis é que tem 2 vezes 4. Né? Gênesis, ele apresenta para a gente 4 eventos. Quais são esses eventos? A criação, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel. A gente deve lembrar que Babel quer dizer confusão. A Torre da confusão. Tá? É onde as línguas depois vão ser confundidas por Deus. E a confusão é a rebelião, a não querer obedecer
a ordem de Deus de se multiplicar e encher a terra. Eles quiseram ficar todos num só lugar e construir um nome para si próprios, né? Em rebelião ao Criador. E 4 pessoas, Gênesis tem a história de 4 pessoas. Quem são? Abraão, Isaque, Jacó e José. Porque a partir deles a gente vai ver muita coisa. Então, isso, aprender a enxergar também que a estruturação do texto nos ensina coisas que nós precisamos ter a capacidade de enxergar. Palavras, como elas são escritas, ou quando tem uma letra, não tem. Por exemplo, Davi também é um nome que às vezes tem um vav e outras vezes não tem. Tudo tem um significado, um sentido. Hoje nós vimos aqui a palavra toldot, né? E isso nos fala, nos comunica coisas que a gente precisa aprender a enxergar. E é isso que nós queremos fazer, né? Como nós um dia nos ensinaram a enxergar, hoje eu quero ensinar vocês a enxergarem coisas que não são visíveis a uma vista, a um passar de olhos superficial. E era isso que nós tínhamos para compartilhar hoje. Espero ter abençoado. Shalom.